Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que o governador Elmano de Freitas já decretou ponto facultativo em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual, todo o expediente dos dias 20 e 21 de fevereiro de 2023 e o expediente da manhã do dia 22 de janeiro de 2023. É o feriado de carnaval para os servidores públicos da administração estadual, com a ressalva, diz o artigo 2º do decreto. Nas datas previstas, serão normalmente assegurados à população a manutenção dos serviços essenciais e de interesse público, quais sejam o fornecimento de água, serviços prestados pela Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Forense e pelo Corpo de Bombeiros Militar, atendimento médico hospitalar e de ambulatórios médicos especializados que atendam a pacientes com consultas médicas previamente agendadas. Bom, esse decreto do governador Elmano foi publicado ontem, mas a publicação que mais nos chamou a atenção foi a publicação de uma lei votada ontem pela Assembleia Legislativa Cearense. Ontem, a sessão da Assembleia durou quase 12 horas. A sessão da Assembleia de ontem, como nós comentamos ontem aqui, cheia de novidades, com algumas situações inusitadas, demorou pouco mais de 12 horas. Quando a sessão terminou, já estávamos perto da meia-noite, do encerramento do dia, da mudança da quarta para a quinta-feira. Pois bem, uma das leis muito discutida lá foi o aumento do percentual do ICMS para os combustíveis, comunicações, telefones, internet, etc., e transportes. A Assembleia votou o pacotão do governador Elmano. Foram 8 matérias. Esta, que diz respeito ao aumento do ICMS, foi uma das 2 ou 3 mais polêmicas, porque teve a mais polêmica de todos, que foi a reforma administrativa, aumentando em 15 secretarias o número de secretarias do governo do Estado, que sai de 21 para 36 secretarias, além da criação de outros cargos. Pois bem, isto foi votado ontem pelos deputados, foi aprovado ontem pela Assembleia Legislativa Cearense e na edição de ontem mesmo, 15, a edição do dia 15 de fevereiro, ontem, já foi publicada esta lei do aumento do ICMS para esses 3 setores que nós já dissemos aqui. A lei é a de número 18.305, de 15 de fevereiro de 2023.
a lei altera a Lei 12.670, de 30 de dezembro de 1996, que dispõe acerca do imposto sobre circulação, sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Resumindo, a lei do ICMS. Alterou também uma outra lei, a 14.237, de novembro de 2008, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações realizadas por contribuinte do ICMS. Muito bem. E a lei complementar, que foi sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado. Essa lei complementar é de autoria do deputado federal cearense Danilo Forte. Diz a lei, sancionada pelo governador Elmano, aprovada ontem pela Assembleia e já transformada em lei, o artigo 1º diz que o artigo 44 da lei passada passa a vigorar com a nova redação. Esta lei, que aumenta em 2% a alíquota do ICMS, sai de 18% para 20% as contas de luz, de telefone e de transportes. No final da lei, o artigo diz: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ontem, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do transcurso de 90 dias da sua publicação, observado ainda o disposto da alínea B do inciso 3 do artigo 150 da Constituição Federal. O que diz isso? Embora a lei entre em vigor na data da sua publicação, isto é, desde ontem, os seus efeitos só valerão a partir do dia 1º de janeiro de 2024. É que a Constituição Federal obriga, nesse artigo 150, obriga que a lei que cria ou aumente impostos só entre em vigor no ano seguinte à sua publicação. E essa publicação tem que ser 90 dias antes do dia 31 de dezembro. Portanto, já todos sabemos que, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, a conta de luz, a conta de telefone e a gasolina que pagamos, o óleo diesel lá na bomba, serão acrescidos de 2%, segundo a lei votada ontem, aprovada ontem pela Assembleia e ontem mesmo sancionada pelo governador Elmano de Freitas. Foi como um relâmpago, rapidinho. Muito bem. A sessão da Assembleia, já dissemos, que terminou à noite, foi uma sessão com quadros inusitados, como dissemos ontem neste programa. Mas os deputados aprovaram tudo depois de uma ampla discussão que não demoveu a posição de nenhum dos deputados, nem da oposição, nem da situação. A discussão foi uma discussão política apenas, sem nenhuma resolução prática. As matérias foram votadas como o governo mandou e como a mesa da Assembleia tinha aprovado nos dias que antecederam a sua votação de ontem,
no plenário da Casa. Os deputados falaram muito nos nomes do ex-presidente Bolsonaro e do presidente Lula, e esqueceram de falar do nome do deputado federal Danilo Forte. Tudo aconteceu, a redução do ICMS nas contas de luz, de telefone e nas bombas de gasolina e óleo diesel, tudo isso aconteceu por conta de uma lei complementar de iniciativa do deputado federal Danilo Forte, que foi apenas sancionada pelo presidente Bolsonaro. Se não fosse sancionada, teria sido promulgada pelo Congresso Nacional, porque naquele momento era de interesse geral da nação, menos dos governadores, que ainda se batem contra esta lei, tanto no campo político como no campo da justiça, pois ainda há também uma ação no Supremo Tribunal Federal, cujo relator é o ministro Luiz Roberto Barroso, que recebeu há poucos dias um grupo de vice-governadores dos estados em que os governadores, no mesmo momento que os vices se reuniam com o ministro Luiz Roberto Barroso, os governadores se reuniam com os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, tentando uma solução por parte do governo federal para a reposição das perdas que eles alegam ter tido no ICMS, embora as perdas realmente tenham existido em relação ao ICMS desses produtos, mas o ICMS dos outros produtos cresceram bem de arrecadação, tanto que o Ceará arrecadou mais ICMS no ano passado do que o que estava previsto na lei orçamentária anual. Mas, muito bem, o líder do governo, o deputado Romeu Aldigueri, que é do PDT, falou em várias oportunidades na sessão de ontem, defendendo as proposições e contestando os argumentos da oposição. Romeu Aldigueri conseguiu o seu intento, mas gerou dissabores em alguns dos seus colegas. Vamos ouvir o que disse o líder do governo em um desses momentos. O governo federal anterior, buscando desesperadamente a sua reeleição não bem-sucedida, prejudicou substancialmente o Pacto Federativo. 5.400 municípios brasileiros, 26 estados e o Distrito Federal, de repente, foram surpreendidos com a mudança da regra do jogo no maior tributo estadual, que é o ICMS. Tributo esse que contribui prioritariamente para o Fundeb, para a nossa educação, e um quarto para os nossos municípios brasileiros, entre eles as 184 cidades do Ceará. Muitos aqui, colegas, disseram que saiu de 20 para 18. Não, como diz o deputado João Jaime, saiu de 28 para 18. O Estado do Ceará perdeu, deputado Fernando Hugo, deixando de investir em saúde, educação e infraestrutura, 1,1 bilhão de reais, e a estimativa de perda para esse ano é 2,3 bilhão de reais. O Estado do Ceará, dos estados que mais cresce no país, que vem com uma política bem-sucedida, reconhecido nacionalmente, seja na questão da centralização do sistema de segurança, na descentralização da saúde, na melhor educação pública da América Latina, sempre crescendo acima da nação, na geração de emprego e renda. O Estado que há 7 anos consecutivos, possui o maior investimento público percentual do país. Isso não é pouca coisa. Estado esse que é primeiro lugar do país em transparência pública, segundo a CGU, com nota 10. São números medidos, país afora, por organismos nacionais e internacionais.
Nenhum governador, nenhuma Assembleia Legislativa gostaria de estar votando aqui aumento do modal do ICMS. O governo federal anterior ficou de repor essas perdas, se comprometeu com a nação de repor. 2 dias antes, ele foi embora para Orlando, está escondido em Orlando até agora, e não repôs perda nenhuma. Essa é a verdade dos fatos. Outros colegas disseram aqui que a volta da ditadura se tentou dar de 8 de janeiro. Mas as nossas instituições republicanas mostramos que o Brasil está acima disso. Bom, pela oposição, falaram vários oradores na longa sessão de ontem. Mas a deputada doutora Silvana foi uma das que se destacaram. Vamos ouvi-la. Nós estamos votando aqui no estado do Ceará um projeto que aumenta cargo, onera o Estado e no mesmo dia votando para um empréstimo que vai afundar esse Estado aqui. Vamos dizer aqui, vamos subir a tribuna, o nosso Estado tem contas saneadas e por que nós estamos fazendo empréstimo? O nosso Estado precisa de dinheiro e por que nós estamos aumentando o cargo? Agora nós estamos todos retardados? Não. Nós somos deputados e deputadas eleitos pelo povo com a obrigação de votar de forma lúcida, com os pés no chão, favorável ao povo. O governo está começando e está começando errado. Está começando errado. Está começando fazendo despesa desnecessária. Termino o meu discurso elogiando a fala do nosso deputado Cláudio Pinho. Vossa Excelência nem precisava chegar de madrugada, porque matou a sessão com o que Vossa Excelência falou. Era necessário que as comissões estivessem abertas. E já pela liderança do PL, eu encosto a Vossa Excelência para entrarmos em conjunto, com denúncia ao Ministério Público e com denúncia à Justiça desse Estado, para que seja suspensa as tramitações dessas mensagens, que são incoerentes, que são medonhas para com o povo do Estado do Ceará. Bom, depois da doutora Silvana, quem também teve uma participação muito ativa como oposição foi o deputado Carmelo Neto. Embora dos oposicionistas, os mais combativos, além desses dois, tenham sido o deputado Sargento Reginaldo e o deputado Felipe Mota. Vamos ouvir o que disse o deputado Carmelo Neto. Preciso que a gente deixe claro o que é que está sendo votado nessas mensagens do governador, que se cria cargo, que se cria secretaria, que se cria secretaria executiva, que se cria assessoria especial. O governador Humano de Freitas, do PT, está simplesmente pegando 3 secretarias que já existem no organograma do Estado do Ceará e transformando em 10 secretarias. Está pegando 3 secretarias que já existem, que já têm dentro de sua estrutura as pautas para abordar, os assuntos para trabalhar, mas o governador está simplesmente multiplicando. Multiplicando de 3 que já existem para 10 que nós estamos votando nessa mensagem. E é impossível que não passe pela minha cabeça o que na verdade está por trás disso. Que é na verdade, meus amigos, deputado Felipe Mota, deputado Sargento Reginaldo, é que o governador está tendo que pagar a conta da eleição. O governador está tendo que pagar a conta eleitoral dos acordos que fez. Está querendo agora aumentar imposto para quê? Para bancar. Para bancar a estrutura de um Estado inchado. Até porque os números estão aí para mostrar que o que é previsto para se arrecadar com o ICMS em 2023, senhores colegas, é maior do que era previsto para 2022. Ou seja, qual foi a perda de arrecadação concreta no que era previsto e no que de fato foi. Se no ano passado o Estado arrecadou mais do que o previsto, mesmo com a redução de imposto, mesmo com a redução tributária, senhor presidente Evandro. Bom, fora do plenário da Assembleia, mas praticamente no mesmo momento em que a oposição no Legislativo
criticava o pacotão do governador Eumano de Freitas, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, em entrevista ao Sistema Jangadeiro, renovava o seu protesto contra as mensagens do governador. Vamos ouvi-lo. Você analisar a medida em si, somente a medida, tem ganhos e tem grandes perdas para o Estado. Então vamos começar pelo pacotão e depois Exatamente. A gente individualiza. Mas ela é mais grave ainda quando ela é colocada no contexto de um mesmo pacote que cria despesas para o Estado. O Estado está criando 15 secretarias, eu estou me corrigindo, que eu tinha falado em 17, mas 2, na verdade, já existiam enquanto assessorias. Então, são 15 secretarias novas. Eu pedi para fazer um estudo responsável de impacto financeiro disso. É esperado que essas 15 secretarias que não existiam custem aos cofres públicos 0,1%, que parece muito pouco, de aumento do orçamento da despesa. Isso dá, em média, 350 milhões de reais a mais de gasto, criando cargo, criando despesas em secretarias que não existem. Então, de um lado, você cria no começo do governo despesas administrativas, que não são de políticas públicas, que não são para aumentar investimento em saúde, em educação, em segurança, em geração de emprego, é no gasto da máquina. E do outro lado, você pede sacrifícios da população. Há pelo menos 2 que eu queria explicar, e um deles é o ICMS, que vão mexer com o bolso do cidadão. Especificamente, qual é o tamanho desse sacrifício do ICMS? Está se pedindo que a alíquota, que hoje é de 18%, numa medida que valeu para o Brasil inteiro ano passado, para reduzir o custo de energia, de combustível principalmente. Que foi polemizado pelos pelos governadores e prefeitos, que houve uma perda de receita em geral. Aqui no Estado, é bom que se diga, no ano passado a gente conseguiu no Estado que se preservasse 2% para o FECOP. Então a alíquota caiu de 18%, mais 2% ficou para recurso para esse Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E agora, no início do governo, o próprio presidente Lula, recebeu, né, essa alíquota deste tamanho e manteve, porque imaginou que mexer nela ia mexer no custo, no preço das coisas. Então, essa alíquota de ICMS aumentada, ela tem 2 impactos. Ela cria, primeiro, uma falta de estímulo e incentivo a quem produz, a quem está gerando emprego e renda. Estados que não vão mexer nisso vão certamente ter um ambiente de estímulo à atividade econômica melhor, mas o pior, vai impactar preço. E não é a ilusão de que é só o preço da gasolina. O preço do combustível e da energia mexe com o preço de tudo. Bom, os ouvintes notaram que o ex-prefeito de Fortaleza pediu desculpa pelo equívoco dele, quando reconhece agora que foram criadas 15 novas secretarias. Peço vênia a todos os nossos ouvintes e internautas para não nos entenderem como soberbo, mas fomos nós aqui, desde o primeiro momento, quando lemos a matéria, já na segunda-feira à noite, segunda-feira da semana passada, à noite, quando essas mensagens chegaram à Assembleia, nós começamos a lê-las e, na reforma administrativa, constatamos que estava se criando 15 novas secretarias. Os discursos que vieram na manhã de terça-feira, quarta-feira, foram insistentes em dizer que o governo estava criando apenas 10 secretarias. Nós mantivemos a nossa posição, porque nós lemos e mostramos aqui nesse programa, mostramos no nosso blog, no blog do Edson Silva, a relação de secretarias que temos até hoje, porque a lei não foi sancionada ainda, a lei que cria as novas secretarias. E o projeto do governo, e mostramos a diferença. Hoje nós temos 21 secretarias, e no projeto do governo nós vamos para 36 secretarias. A medida provisória assinada pelo presidente Lula, mudando o nome do programa habitacional do governo Bolsonaro, de Casa Verde e Amarela para Minha Casa, Minha Vida, como foi criado no segundo governo do presidente Lula, está motivando discussão no cenário político nacional. Hoje, a coluna política do jornal O Estado de São Paulo trata desse tema. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva.
O Estadão destaca a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, editada por Lula nesta semana, deu poderes à equipe política do governo na definição dos recortes por renda das famílias beneficiadas pelo programa. Agora, os limites serão de atribuição formal do Ministério das Cidades. No passado, a responsabilidade era compartilhada com os Ministérios da Fazenda e do Planejamento. No lançamento da versão atual do programa, coube à Casa Civil ditar o reajuste de 10% no teto da renda familiar requerida para acessar os imóveis da faixa 1, que subiu para R$ 2.640, o que sugeriu a técnicos do governo que as decisões futuras também serão feitas sob a supervisão direta do Palácio do Planalto. A MP também define que a pasta das cidades terá a prerrogativa de estipular os valores de subvenção do programa, ou seja, o quanto será transferido às famílias atendidas, o que também era compartilhado com a equipe econômica no passado. A possível Bem, Stephanie, o nosso tempo está correndo. Vamos ver quais são as últimas manchetes do nosso blog, Letícia. Bom dia, Edson, e a todos que acompanham o nosso programa. Com os destaques de hoje, temos que uma PEC prevê novas regras para a escolha de ministros do Tribunal de Contas da União. As mudanças seriam feitas por meio de alterações num artigo da Constituição e está em análise na CCJ do Senado Federal. Proposta prevê jornada de 30 horas semanais para a enfermagem. O deputado cearense Célio Sturdet diz que o arquivamento provocou grande frustração na categoria. Ele diz que a jornada de 30 horas é uma demanda histórica da enfermagem. Ministro do Supremo nega mandado de segurança que questionava ato de Lula sobre indicação para defender público geral. Ao negar o pedido, o relator Nunes Marques destacou que somente o titular de direito lesado pode impetrar mandato de segurança. E Mauro Benevides Filho integra grupo de trabalho que vai analisar proposta da reforma tributária lá na Câmara Federal em Brasília. O grupo terá o prazo de 90 dias para concluir os trabalhos, podendo ser prorrogado a pedido. O colegiado é coordenado pelo deputado Reginaldo Lopes e o relator é o deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba. Muito bem. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, agradecendo a honrosa audiência, pedindo que vocês possam nos acompanhar também daqui a pouco, às 12 horas e 40 minutos, no nosso programa na TV Otimista, e amanhã estaremos de volta, embora os nossos deputados já estejam na folga momina. Hoje a Assembleia não está funcionando. Os deputados estão cansados do trabalho de ontem até a noite. Obrigado pela atenção dispensada e até amanhã. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos. Vocês podem ver mais matérias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!